Tirando Sol, gostoso como um carinho. Incentivar e apoiar projetos locais. Reinvestir os recursos nas comunidades. Fomentar as atividades econômicas dos nossos associados, gerando mais renda, desenvolvimento e oportunidade para as pessoas que vivem aqui. É assim a nossa forma de atuação e é assim que a gente faz juntos uma região melhor. Sicredi, gente que coopera, cresce. Acesse www.integraçãofm87.com.br. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina. De segunda a sexta, do meio-dia à 13h, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. São 12:02, sexta-feira, 22 de maio de 2020, temperatura marcando aqui no Vale 20 graus e meio. Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. A partir de agora, estamos no ar com a programação do programa A Voz que Fala e Ensina. Telefone para contato é o 3716-2188, nosso WhatsApp é o 997-442711. Fique à vontade para participar, interagir, fazer sua pergunta. Também estamos pelo nosso Facebook, Rádio Integração FM Arroio do Meio. Você que queira nos acompanhar, estamos também ali então com a live pelo Face. Bora lá participar, sintonizar e acompanhar. Hoje nos estúdios estamos recebendo aqui a nossa convidada, a presença da nossa amiga, daqui a pouco ela está chegando aí, né? A Carolina Kronbauer-Eli. Mas a Carla Jaqueline Schroeder já está conosco, professora de História, conselheira, vice-presidente do Conselho Municipal de Educação. E a gente vai saber hoje quais são as ações frente à pandemia que o Conselho está desenvolvendo. Boa tarde, Carla, seja muito bem-vinda novamente aqui na Rádio Integração, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Ana, boa tarde a todos os ouvintes, eu agradeço mais uma vez a participação. E hoje a gente veio aqui para falar um assunto um pouco diferente, que é justamente sobre o Conselho Municipal de Educação, o que ele faz no município e quais as suas ações nesse momento de pandemia. Isso aí, a gente vai saber então, Carla, o que é o Conselho Municipal de Educação. Isso, o Conselho Municipal de Educação é um órgão que funciona junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, mas ele é um órgão separado, digamos assim, né, que tem essa função de normatizar, de fiscalizar toda a questão da educação na cidade. Isso é uma organização que começa a partir da Constituição de 88. O Conselho de Arroio do Meio foi criado um dos primeiros do Brasil, né, primeira época de que isso aconteceu, que foi em 1992, na época da aprovação da Lei Orgânica. E qual é essa estruturação da educação? É que antes disso, de existir um sistema municipal, todas as decisões, por exemplo, tudo que acontecia em educação, no sentido de criar uma escola, uma nova série, tudo era encaminhado para a coordenadoria, antiga Delegacia de Educação, que a gente chamava de Estrela, hoje a CRE, Coordenadoria de Educação. Então era coordenado pelo Estado. Quando o município cria o Sistema Municipal de Educação, a partir de 2001, é o Conselho que vai normatizar esse sistema. E quem participa desse sistema? Nesse sistema participam as escolas municipais e as escolas comunitárias de educação infantil. Então, todo o regramento que acontece para essas escolas vem do Conselho Municipal. Claro, o Conselho trabalha de acordo com as normas estabelecidas a nível nacional. Mas ele não é, por exemplo, obrigado a seguir aquilo que se define no Estado. Onde é que ele fica localizado? Atualmente, o Conselho de Educação funciona na Casa do Museu, numa das salas dentro daquele prédio, né? E então, ele é dotado de uma equipe técnica,
a professora Rosaura Rabaioli é a presidente, eu sou a vice, mas não tenho horas para trabalho, apenas, né, acompanho as reuniões. Então, quem faz parte do conselho? Tá, aí são mais pessoas, né? Mas então vamos primeiro falar da equipe. A equipe que realmente trabalha é a professora Rosaura e a professora Juliana Salve, que faz a parte da secretaria e também o assessoramento, estudando a legislação e trabalhando nesse sentido, né? Mas o conselho são 9 representantes da comunidade que fazem parte, então, desse grupo, né? Tem representantes da Secretaria de Educação e Cultura, do Poder Executivo, do Sindicato dos Professores, dos diretores de escola, dos conselhos escolares, das próprias escolas comunitárias de educação infantil e também das entidades prestadoras de serviço. Então, este conselho, existe essa comissão mais técnica, que estuda a legislação e que produz, vamos dizer assim, né, de acordo com aquilo que é elaborado a nível nacional, e leva para os 9 conselheiros, onde se faz uma discussão, tem reuniões mensais e também, se tiver, né, outras reuniões extraordinárias para tomar decisões e, enfim, exarar, como a gente chama, essa legislação toda que vai garantir o funcionamento da educação em Arroio do Meio. Exemplificando, como o Conselho trabalha para a criação, regularização de uma escola ou de uma turma? Pois é, então esse eu acho que é um exemplo claro, né, que para que as pessoas talvez entendam, né, o Conselho, ele, muitas vezes as pessoas acham, nem sabem da sua função, nem sabem que ele existe. Quando existe uma construção de uma escola, por exemplo, óbvio que a administração vai captar o recurso, a Secretaria de Educação vai assessorar, vai se construir a escola, vai se dotar com o mobiliário, vai se fazer uma proposta pedagógica, inclusive se contratar professores, mas para a escola efetivamente funcionar, nós precisamos realmente daí a fiscalização do conselho. Primeiro que a entidade vai ter que ela segue as normas, tanto físicas de construção, quanto a questão pedagógica que a legislação prevê, e o conselho vai depois lá, então, com uma das suas comissões, a gente tem a de educação infantil, mais específica para as turmas e para as escolas de educação infantil, e a do ensino fundamental para as escolas ou turmas, então, de ensino fundamental. E essa comissão vai lá, ela faz uma visita técnica, ela verifica desde o tamanho dos locais, porque existe uma determinação, assim, de quantos alunos pode ter, né, conforme os metros quadrados, se tem banheiros suficientes, a questão também das barreiras físicas, da acessibilidade, se não tem nenhum tipo de perigo, por exemplo, de uma parede, de uma ponta que possa causar um acidente. Então, tudo isso o conselho vai olhar, além da proposta pedagógica, se está de acordo, e daí depois leva para a reunião para discutir com os demais conselheiros e fazer, então, a aprovação para aí a escola começar a funcionar. Então, todas as escolas aqui de Arroio do Meio passam pelo conselho, desde 92 que vem sendo feito esse trabalho. Na verdade, o sistema só foi criado em 2001, o conselho é de 92. Então, essa questão da fiscalização pelo conselho é a partir de 2001, para as municipais e para as comunitárias, né? Porque a escola estadual e a escola particular, quando ela é de ensino fundamental e médio, elas respondem ao conselho estadual e não ao municipal. E essa fiscalização, ela acontece de quanto em quanto tempo? Todo ano é passado, é fiscalizado? Depende, né? O que acontece assim, quando se aprova uma escola, uma turma nova, por exemplo, antigamente as escolas muitas eram criadas até 4ª série ou até o 5º ano e depois se ampliou o ensino fundamental completo. Então, existe um prazo legal para encaminhar a documentação, o conselho vai fazer a fiscalização e vai exarar, então, né, emitir um atestado, emitir um parecer dando autorização. Depois disso, existe nesse parecer um prazo, que pode ser 1 ano, se ainda tem algumas coisas para se adequar, 2, 3 anos, dependendo da situação. E após isso, o conselho, então, novamente vai fazer a visita e vai verificar se está tudo ok e vai dando continuidade. E no momento, quais são as ações que vêm sendo executadas pelo conselho? Bom, então assim, como eu vinha dizendo, a gente tem participa bastante junto à secretaria e em Arroio do Meio a gente tem um histórico muito bom, que sempre teve se trabalhou muito junto, né, num trabalho assim de se ajudar e de fazer as coisas dentro da legislação e dentro daquilo que o contexto de Arroio do Meio permite.
E com isso a gente vê que a construção, que as nossas escolas melhoraram muito ao longo do tempo, que a qualidade da educação melhorou, o que é muito positivo. E desde que a gente então teve o cancelamento, a suspensão, enfim, das aulas em função do coronavírus, essa situação toda, o Conselho logo começou a se movimentar para estudar e para acompanhar as webinars, as palestras, enfim, para ver o que ia acontecer nessa adequação do calendário letivo. Então, desde a primeira, segunda semana, a gente tem tá em contato direto com a Secretaria para poder estar conversando, né, e também participando das reuniões virtuais com a Associação Estadual dos Conselhos e os conselhos da região também, para tentar, né, pensar de uma forma muito coerente, com muita cautela, para não tomar nenhuma atitude sem ter, porque a gente ainda vive um cenário muito incerto de não saber quando as aulas presenciais vão voltar. Então essa era uma primeira preocupação. E nós aguardamos ainda, porque existem já uma medida provisória, por exemplo, que não coloca mais como obrigatório neste ano os 200 dias letivos, mas ela ainda é uma medida provisória, ela não foi transformada em lei. E também existe um parecer do Conselho Nacional dando alguns regramentos e caminhos para essa recuperação e para a organização das aulas também, enquanto a pandemia ainda estiver, né, enquanto a gente tem que manter as aulas à distância ou não presenciais. Carla, todo município tem esse conselho? Todo município deve ter este conselho. Em alguns municípios ele realmente não atua, mas na maioria sim. O que não é obrigatório é todos os municípios terem o sistema. Então, onde não existe o sistema, o conselho ele é mais consultivo, né? Mas ele não tem esse papel dele fazer a regra. E quem fiscaliza o Conselho de Arroio do Meio? Qual é o órgão? É a CRE? Não existe, porque o Conselho ele é autônomo nisso, ele só precisa seguir as regras do Conselho Nacional de Educação, e não, claro, a Constituição Federal, as normas elaboradas, enfim, a nível federal, sim. Tá. Mas não existe um organismo, digamos, né, dentro do nosso sistema, o Conselho é que é soberano para tomar essas decisões. Por isso mesmo que tem essa participação da comunidade, que é muito importante, né? É tipo a associação, né? Uma associação, rádio comunitária também. Temos ali os conselhos também, temos o presidente, tesoureiro, conselheiro, comunidade em geral. Nesse sentido, e é interessante dizer, o conselho ele é independente, vamos dizer assim, acho que é importante colocar, de governo, né? Os mandatos dos conselheiros são de 6 anos, então não tem nada a ver, por exemplo, trocar o prefeito, vai trocar os conselheiros, não tem nada a ver com essa situação. Né? Os conselhos são escolhidos dentro das entidades, independentemente da sua função. Claro que a maioria são professores em função de ter o conhecimento da causa, mas nem todos são, que também é importante. Tem pais, tem pessoas de outras profissões, o que é importante para ver essa discussão e ver sobre vários ângulos, várias opiniões também, né? E no momento, então, assim, para a gente voltar mais para a questão da pandemia, a gente trabalhou junto à Secretaria, como eu já disse, para poder ajudar e auxiliar a equipe na construção também dessa proposta, né? Podemos opinar, o que é muito importante também fazer essa conversa, né? Para que pudesse construir essa ideia das atividades agora não presenciais, que o Conselho também vem observando, para que assim que a legislação realmente seja aprovada, homologada pelas instâncias federais, a gente possa, então, elaborar uma legislação aqui para colocar essas atividades, então, né, poder regrar o quanto de horas vai poder ser contado, né, o quanto de atividades. É fato que já estão acontecendo porque vão ser consideradas. Sim, ninguém precisa se preocupar que isso não vai valer, bem pelo contrário, a gente tem que deixar a população tranquila nesse sentido. Mas também tem que deixar claro que existe essa preocupação de que realmente a educação chegue a todos, que as aulas cheguem a todos, que sejam aulas de qualidade e que depois de que a pandemia passar, que as aulas possam voltar a ser presenciais e que vai se dar conta de se manter o mínimo de horas aula dentro desse contexto, né, considerando as não presenciais com as presenciais. Sabe, é tudo tão difícil, né? Vai contar horas aulas, mas daí já tem os pais que dizem, isso daí
é uma bobagem, o meu filho, eu estou ajudando ele a fazer o tema, ele está colando na internet, a atividade não, na verdade ele não faz sozinho, então tem tudo isso também, né? Mas é importante dizer, a gente não inventa isso não vem do nada, né? Existe todo um compromisso e uma preocupação de que realmente que todos tenham acesso e de que isso aconteça com qualidade. Essa é a maior preocupação, tanto do Conselho quanto da Secretaria, da Administração Municipal também, né? Acho que e pelo que a gente, né, tem feito, nosso trabalho aqui, a gente vê que o professor, ele não está parado, ele não está de férias, ele está muito mais preocupado, a gente está tentando fazer um trabalho onde é que mantemos aí a comunidade mais informada, bem mais transparente também o trabalho, talvez quanta gente nem sabia que tem esse Conselho Municipal de Educação. Então a gente está aqui abertamente, né, para a comunidade, para mostrar o que está sendo feito. E está todo mundo trabalhando. Muito, trabalhando muito, porque assim, existem essas discussões que são transmitidas pelo YouTube, então tanto a nível federal, estadual, entre os municípios, com a secretaria. Então, além do horário de trabalho, muitas vezes são coisas à noite, está todo mundo acompanhando, se informando, lendo a legislação, estudando, justamente para poder dar o melhor suporte possível, né? Com certeza, Carla. Tá chegando aqui participações também, vamos ver se temos alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento também dos nossos ouvintes. Se você tiver e quiser mandar alguma pergunta aqui para esse programa, você pode ligar no 3716 2188 ou mandar um torpedo, um WhatsApp pro 997 44 2711. Então fica à vontade aí para participar aqui também da nossa live pelo Face, aí estamos também com a live. Mandar um abraço para Diomar Antônio Petri, desejando uma boa tarde para todos. Também o Carlos, o Pida, eles 10, jogador aí do Pituca, do Prata da Casa, joga lá no Pituca, tá na sintonia, né, Carlos? Também a Marlise Fir, boa tarde, muito importante a parceria do Conselho Municipal de Educação com a Secretaria da Educação. Um abraço, Marlise. Um bom horário aí do almoço também, né? Lá com a família, a Vanessa e o Guido. Tudo de bom aí para vocês. Antemir Baldiceira, novamente está na sintonia aí no Rio de Janeiro. Hoje, dia do abraço. Queria mandar um forte abraço a todos vocês aí da rádio. Obrigada, Antemir. Para você também um forte abraço aí. Feliz dia do abraço para todo mundo. Hoje, então é o dia do abraço, né? Dia 22 de maio, tá certo? Também mandar um abraço para o Helmut. Hoje pela manhã me escreveu aí um WhatsApp, mandando um abraço virtual, né, Helmut? Um abração aí para você e para a Ieda também nos assistindo. A Lucila Maria Petri, boa tarde, muito interessante esse programa. Obrigada, Lucila, um abraço para você. A Fátima Silva, boa tarde para vocês, abraços. Igualmente, aí uma excelente tarde, Fátima. Também a Isolda Maria Klein está participando, desejando aí para mim e para todos também uma boa tarde. Muito obrigada, tá bom, Isolda? Vou mandar um beijo também para ela, a Duli, tá ligando aqui na rádio, né, Duli? A Dulce Rames e o Plínio aqui em Rui Barbosa, Arroio do Meio. Também lá os filhos, o Fábio e o Fabrício, as noras Aline e a Tchelle, as netinhas, a Milena, a Maria Clara. Uma boa tarde e um grande abraço aí para essa família toda. A gente vai fazer um intervalo. Na sequência, a gente já está recebendo aqui nos estúdios também a presença da Carolina Kronbauer-Eli. Ela é coordenadora pedagógica e também vai conversar um pouquinho com a gente da proposta também da Secretaria, em parceria com o Conselho então, Municipal de Educação, essas duas coisas que caminham junto aqui na nossa cidade. Então a gente vai para um intervalinho e já já a gente está de volta. A primeira do seu rádio. Integração FM. Confira todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã, aqui na Integração FM 87.5. Meu negócio é daqui. O espaço para empreendedores da nossa comunidade. Mostrar o que Arroio do Meio tem de melhor. Meu negócio é daqui. Apoio Sicredi. Fazer juntos para ter soluções que facilitam o seu negócio. Sicredi, gente que coopera, cresce. Mamão com açúcar, o melhor em doces e encomendas, na Teobaldo Keffer 198 Centro. Ligue 997886730. Internet, fibra ótica, telefone e TV. Ligue para Brasrede. Internet 100 mega, mais TV por assinatura por 104 mensais. Brasrede 0800 644 3850.
Torpedo e WhatsApp da Integração FM. 9744-2711. 9744-2711. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina. De segunda a sexta, do meio-dia a 1h, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. São meio-dia, 22 minutos, meio-dia 22, 21 graus, está marcando a temperatura aqui no Vale. Boa tarde para vocês, estamos de volta aqui com a nossa programação, A Voz que Fala e Ensina. Telefone é o 3716-2188, o nosso torpedo WhatsApp 99744-2711. Tive aqui uma ligação no programa, então a Dulce Rames está ligando aqui na rádio, homenageando hoje a sua nora, a Aline, que está de aniversário hoje. Parabéns, Aline, saúde, felicidades, receba um mega abraço aí da sua sogra, viu? Ela tem aí você, também a Tiele como filhas, né? Então um beijo aí para toda a família. Duli, obrigada pelo carinho da participação. Diz a Duli aí, tá me esperando. Assim que der, Duli, que a coisa aí melhorar um pouquinho, a gente vai lá, tá bom? Eu tô cuidando aí também de você. Se cuida. Deixa eu ver quem é que mais está com a gente. A Maria Lanzen já está participando, desejando aí pra gente uma boa tarde. Valeu, Maria, um abraço aí para ti, uma excelente tarde também. Então, aqui nos estúdios hoje, recebendo também a presença da Carla Jaqueline Schroeder. A gente conversou já com ela e depois a gente vai voltar de novo com a fala dela. Recebendo a presença também aqui então da Carolina Kronbauer Eli, coordenadora pedagógica, e a gente quer saber um pouquinho como as atividades estão aí, atividades com interferência da família, como a gente havia comentado ali já com a Carla, de que forma isso é positivo, isso é negativo. Boa tarde, bem-vinda aqui novamente aos estúdios, Carol. Boa tarde. Novamente um prazer estar aqui, né? Estar conversando, estar ajudando então a nossa comunidade nesta primeira semana, uma semana bastante intensa, né? De muita movimentação das famílias, tanto na questão do acesso às plataformas virtuais, né? Como na busca das atividades nas escolas, né? Da forma então física, que a gente tem essas duas possibilidades, né? Conforme a Carla antes comentava, hoje a gente tem uma medida provisória que nos diz que haverá uma redução de dias letivos presenciais na escola, né? Aqueles dias em que o aluno vai para a escola efetivamente. Ela ainda não é uma lei, ela está aguardando, né? Mas é uma medida provisória, sancionada pelo presidente da República, que nos diz que a gente vai ter redução dos dias letivos, aqueles dias que as crianças vão efetivamente para a escola ter aula com o professor, mas que vai haver a manutenção das horas, né? Então a gente vai ter que cumprir, a gente sempre cumpriu 800 horas, né? E a gente vai ter que cumprir essas 800 horas, só que algumas delas poderão ser à distância, com atividades pedagógicas não presenciais, que é o que a gente está oferecendo às famílias. E lá na medida provisória e na normativa do Conselho Nacional de Educação, diz que essas atividades pedagógicas não presenciais poderão ser feitas através do uso de uma plataforma digital, que é a forma que a gente está oferecendo para o município, que é através dessa plataforma chamada Classroom, ou através, então, de atividades físicas que as famílias retiram na escola, né, a folha, e a criança realiza na folha. Então, a atividade que a criança recebe, ela é a mesma. Ou ela está lá naquele ambiente virtual, ou a criança está recebendo ela no papel, né? Então, a criança que tem acesso ao ambiente virtual, ela pode fazer a atividade lá no ambiente virtual. A criança que não tem acesso ao ambiente virtual vai pegar a folha e vai fazer no seu caderno, né? No ambiente virtual, então, a gente tem essa possibilidade de interação
porque lá os professores estão, eles podem responder as dúvidas, né? Na física, que a família tira na escola, a gente vai conseguir fazer essa interação no retorno das aulas, né? Em função de que, nesse momento, a gente não tem essa movimentação, né? Em função dos decretos todos que existem, a gente não tem como o professor responder para esse aluno nesse momento. Ele vai fazer isso quando retornar, ele vai olhar essas atividades, ele vai orientar. Mas todas essas atividades que estão sendo encaminhadas, elas são atividades que dão conta de habilidades e competências básicas que a gente trabalha no decorrer da vida escolar das crianças, né? Habilidades de leitura, habilidades de escrita, habilidades de cálculos, então nas diferentes áreas do conhecimento. E todas essas atividades, elas não pressupõem que não exista interação da família com a criança, né? Então até é bem positivo que a família auxilie as crianças, ajudando no esclarecimento de dúvidas, na busca da informação, né? Então assim, não existe um problema em a criança buscar mais informações na internet ou em notícias. O que a gente, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto responsável que está com a criança naquele momento que ela está realizando, é aquela mínima supervisão, né? Tu buscou isso, então agora vamos ler. O que tu entendeu disso? Então agora tu escreve 2, 3 palavras que tu entendeu, ou tu escreve uma frase do que tu entendeu. Porque o professor, depois que receber essa atividade, ele vai saber, né, se ela é uma atividade que foi copiada de um site ou se ela é uma atividade que houve essa intervenção e essa interpretação da criança. Então acho que é um momento que a família também tem para se aproximar, para trocar, né? Se não conseguir esclarecer todas as dúvidas, né, o professor no ambiente virtual está disponível para esclarecer. Se for no físico, né, então isso vai ser no retorno, né? Eu também tenho um filho que faz uso da plataforma digital e às vezes quando ele não entende alguma coisa, a gente deixa uma marcação, né, bota uma folhinha aí dentro e faz uma anotação, perguntar para a prof, então quando ele voltar, ele vai perguntar, né? Então teve uma atividade de caça-palavras e ele não encontrou todas as palavras, né? E a gente ajudou, ele também não encontrou. E aí a gente deixou o recadinho para depois conversar com a prof, né? Então, assim, existe essa possibilidade de interação e ela é muito bem vista, né? Porque é um momento de troca entre a família, né? É um momento de a família também estar conversando sobre essas questões, estar resgatando, né, alguns conhecimentos que são importantes para toda a vida dessa criança, né? Carolina, qual a idade do teu O meu menino? filho tem 7 anos. 7 anos. Isso. E essas atividades, eles fazem na telinha do computador ou preenche no caderno? Depende da atividade, né? Então, assim, a gente tem algumas atividades que a criança pode fazer diretamente na tela do computador, né? Que são atividades lúdicas, que ele pode marcar, né? Alguma coisa talvez que ele possa digitar para também ter essa interatividade. Afinal, a criança está fazendo uso de uma ferramenta tecnológica, né? E aí a gente pode mostrar para essa criança que essa ferramenta não serve só para jogar joguinhos, essa ferramenta não serve só para mandar WhatsApp, essa ferramenta também serve para estudar, né? Então eu acho que também a gente acaba criando um novo hábito, né? Porque muitas vezes a gente tem o aparelho, o dispositivo, tanto de celular ou como computador, mas como para a gente se divertir, para a gente jogar, não que não seja importante, né? Muito importante, mas também a gente pode, a partir disso, entender que esse dispositivo também pode servir para agregar conhecimento, né? Eu posso fazer uso dele para aprender, né? Para desenvolver as minhas habilidades. Então, algumas coisas ele faz direto no computador e algumas coisas ele faz no caderno, né? Porque como eles são pequenos, é importante manter o hábito do registro, né? Da escrita, de trabalhar com a questão da letra, né? O meu filho está iniciando a letra cursiva, então
Então, tudo isso são coisas importantes, e aí vai havendo a interação da prof, né? Então, vai também de cada turma, de cada nível. Nós estamos na primeira semana, então a gente está observando algumas coisas que estão dando certo, outras que não tanto, né? E a gente está sempre se reformulando, né? Então, hoje de manhã a gente esteve numa conversa, então até me atrasei um pouquinho em função disso, com alguns professores, né? A gente tem professores que representam, são os professores coordenadores de cada grupo, né? Então, o professor coordenador do nível A, do nível B, do primeiro ano. Então, eles representam esse grupo de professores que está planejando essas atividades, porque eles estão planejando de forma coletiva e todas as crianças daquela turma estão recebendo a mesma atividade, né? Então, hoje a gente teve uma reunião avaliativa, então a gente já avaliou algumas coisas para a gente repensar para as próximas semanas, né? Então, também a quantidade de atividades em algumas turmas a gente tem observado que tem ido muitas atividades, e aí as crianças ainda são pequenas, né? Porque essas atividades, elas são postadas diariamente, mas não tem a obrigação delas serem feitas naquele dia. Elas vão ficar sempre naquele ambiente virtual. Então, se a criança não conseguiu acessar na segunda, não conseguiu acessar na terça, vai acessar só na quarta, ela pode fazer as atividades de segunda, terça e quarta, ou ela pode fazer a atividade de quarta e deixar as atividades que ela não conseguiu fazer para o final da semana, né? Então, a gente não tem um prazo de entrega, vai ter que fazer e depois não consegue acessar. Não, essas atividades estarão disponíveis e a família vai fazendo na medida em que vai conseguindo, em que vai se organizando na sua rotina, né? A gente sabe que muitas famílias só dispõem do horário da noite, eu também, no meu caso, né? Então, a gente vai organizando com a criança, vamos fazer essa atividade, vamos deixar essa, por exemplo, essa atividade de educação física, né? A educação física propunha fazer uma atividade de um circuito, né? Então, muitas crianças já fizeram a sua atividade, já postaram nas redes sociais, vamos deixar essa atividade para fazer no final de semana que a gente tem mais tempo. Então, a família pode se organizar, né? Não existe essa obrigatoriedade de entregar a atividade no dia, né? E também, se tiver alguma atividade que eu não conseguir fazer, não vai ser por isso que eu não vou poder seguir e fazer as outras, né? Então, ela é uma plataforma muito interativa, né? Que está ali à disposição de ser utilizada pela família. Tá certo. Carolina, tá chegando aqui algumas perguntas. Vamos dar um abraço aqui para o Fernando Dick, para a Débora Silva, aí desejando uma boa tarde a todos. Também a Lisa Renteges, também está na audiência, desejando uma boa tarde. A Eliette Cristina Ferreira está nos perguntando aqui. Boa tarde, gostaria de saber como vai ser avaliado esses trabalhos escolares, sabendo que tem crianças com dificuldades e os pais estão ajudando em casa. Isso. As atividades que estão sendo encaminhadas para casa, elas não terão esse caráter avaliativo, né? A gente entende que os conteúdos a gente terá que trabalhar em sala de aula com as crianças e terá que avaliar aquilo que a gente trabalhou efetivamente em sala de aula, né? Então, a gente também precisa aguardar como tudo isso vai se comportar, porque depende de quanto tempo vai ser essa suspensão, né? Possivelmente no retorno a gente tenha que fazer avaliações diagnósticas para ver o nível de cada criança, né? Porque cada criança vai ter tido contato diferente com essa atividade, vai ter ajuda diferente, né? Então a gente vai ter que avaliar o que essa criança, dessas atividades que foram encaminhadas para casa, o que ela aprendeu disso e da onde nós vamos partir, mas a avaliação que ela vai receber vai ser efetivamente do que foi trabalhado em sala de aula nos dias presenciais. Que nem na faculdade, que nem eu estou escrevendo o meu TCC. Hoje ele é totalmente à distância, com orientações somente com programas também virtuais, somente aulas virtuais. No final do TCC 2, eu sei que eu vou ter que apresentar o meu trabalho. Então, o que vai provar que eu fiz o meu trabalho é a minha apresentação
é uma coisa, porque eles não têm como saber se eu estou fazendo, se meu namorado está ajudando, se minha mãe está ajudando, se alguém está digitando, não tem como, né? Então, o que vai ser? A minha apresentação, o meu olho no olho com a banca. Então, eu não sei, talvez alguma forma, assim, da criança, sugestão, né? Para a secretaria, para as escolas, alguma forma deles contarem o que eles leram, qual foi a historinha, um resumo, alguma coisa que realmente eles fizeram. E aí cada um vai ser avaliado dentro daquilo que é capaz de apresentar, né? Então a gente vai ter a avaliação individual de cada criança, né? Para ver, ele conseguiu assim, vamos avançar em sala de aula com ele, e a partir do que for trabalhado em sala de aula, a gente vai poder avaliar, né? E até porque não é feio a criança chegar aí na aula e dizer, pedi ajuda para minha mãe, para o meu pai. Eu não sabia fazer, eu não tinha professora. Os meus pais são os meus professores, eles me ensinaram, né? Orientaram eu a fazer o trabalho. Então também pode isso. Pode. Essa interação é muito saudável, né, para a criança, indiferente da etapa que ela tiver, desde a educação infantil até os anos finais do ensino fundamental, né? Um abraço para Glória Araújo. Eu não estou vendo aqui onde é que está mesmo a pergunta que a Glória fez para a gente. Eu não estou achando aqui, Glória. Se tu puder fazer de novo aí, que ela está pedindo aí para responder a pergunta dela. Então, não estou achando. Mas vamos mandando mais abraços aqui. A Elaine Freilich está na sintonia também. A Ivani Oliveira participando com a gente. A Nair Damer, o Odair Gross, a Fátima Silva, o Silvério Schwarzer. Também um abraço especial para a Salete Beatriz Eckert. O Ademir Ajardo também está nos acompanhando aí. Um abraço aí também para você, Ademir, participando e interagindo aqui da nossa programação. Agora são 12h37. 12h37. Fique à vontade para mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp 997442711. Participe aqui dessa programação, então, a voz que fala e ensina. Hoje, recebendo aqui nos estúdios, então, a Carolina Kronbauer-Eli e também a Carla Schroeder. As duas, né? Uma da Secretaria da Educação e uma do Conselho Municipal de Educação. Então, tudo que você falou está registrado no Conselho. Então... Isso, a gente tem mantido, né, um diálogo muito próximo, assim, com o Conselho, desde que essa situação iniciou, né? Então, assim, a gente também aguardou, solicitou várias orientações ao Conselho de como proceder, né? Então, nós também aguardamos para iniciar a oferta dessas atividades para ter um pouco mais de segurança e oferecer realmente para o aluno atividades que pudessem, sim, ser validadas depois lá na frente, né? Porque o nosso objetivo sempre foi garantir a qualidade dessas atividades e que isso viesse a contar depois, né? No caso de a validação dessas horas, então, à distância, que é o que hoje a gente tem, né? De normativa. Então, por isso a gente não iniciou tão logo a suspensão das aulas aconteceu, né? E quando a gente foi pensando a proposta de como fazer, a gente sempre consultou o conselho, né? Chamamos o conselho para vir conversar, fomos até o conselho conversar, né? Para colocar para eles como a gente pensava em estruturar, e todo esse material, então, os professores trabalharam na organização de todo um planejamento, né? Com toda uma estruturação, e todo esse material será encaminhado para o conselho para aprovação, né? Então, o conselho vai ser quem vai aprovar ou não, né, essas horas à distância e quanto a gente vai conseguir computar, né? Então, assim, hoje, numa semana de aula, talvez, né, para os ouvintes entenderem, hoje, numa semana de aula, nos 5 dias que a criança vai para a escola, ela faz 4 horas por dia, isso dá um total de 20 horas semanais. A gente já tem a certeza de que a gente não vai conseguir computar 20 horas semanais de atividade à distância, até porque efetivamente essas crianças não vão estar 4 horas por dia na frente do computador realizando atividades pedagógicas, né? Então a gente vai computar uma carga horária, mas que não vai ser a carga horária total que a gente faria na escola, né? Até porque a gente prioriza as horas aula em sala de aula, né? Então a gente
gente quer trabalhar com a maior quantidade de dias letivos presenciais, efetivamente em sala de aula com as crianças possível, né? Então, a gente vai validar algumas horas sim, mas não como se fossem os 5 dias letivos desta semana, por exemplo, né? Carolina, a pergunta da Glória Araújo é como será o atendimento das crianças com necessidades especiais. Ela quer saber essa pergunta, então, dela com necessidades especiais para crianças, alunos que têm autismo. Isso. Então, assim, nós temos na nossa rede várias crianças, né, em diferentes dificuldades, né? E as crianças, então, estão recebendo a atividade que é postada para a sua turma, né? Dentro da sala de aula do Classroom. Mas também elas estarão recebendo, a partir da semana que vem, atividades individuais, né? Então, vai ser avaliado, cada professor dentro da sua turma vai avaliar. Eu tenho um aluno que tem uma necessidade especial, né? Ele não acompanha, não consegue dar conta desta atividade, então a professora vai encaminhar individualmente para ele uma atividade diferenciada. Então, cada aluno vai ser estudado pela sua professora, porque tem alunos, como essas atividades, elas são atividades mais básicas e gerais, tem alunos que têm necessidades especiais e estão acompanhando essas atividades tranquilamente, né? Então, que não tem nenhuma dificuldade pedagógica para acompanhar essa atividade, né? Agora, tem alguns alunos que precisam de uma adaptação dessa atividade, que estão, por exemplo, num 3º, 4º ano e ainda não estão alfabetizados. Então, se para esta turma foi proposta a escrita de um texto, talvez para essa criança será proposta um desenho a partir do vídeo que recebeu, né? Da mesma maneira, se elas vierem retirar essas atividades na forma física, vai ter uma atividade adaptada para ela, que é o que já acontece em sala de aula, né? A professora faz o planejamento e adapta aquela atividade que ela planejou para esta criança. Ela não faz um planejamento diferente, né, da turma. Então, ela está trabalhando com aquela turma determinado assunto, ela prepara uma atividade para a turma e ela adapta aquela atividade para aquela criança específica. Então, isso vai acontecer e essa possibilidade, ela existe dentro da ferramenta, né? Tem como o professor, então, encaminhar uma atividade específica para uma criança da turma, né? Obrigada pela resposta. Então, a Carolina respondeu a pergunta aqui da nossa ouvinte, a Glória. A gente vai para um intervalo e, na sequência, a gente volta com mais fala da Carolina e também da Carla. A primeira do seu rádio. Integração FM. Telefone do ouvinte. 371-62188. O que já era bom ficou ainda melhor. Mais velocidade pelo mesmo preço. Sim, a NET Gaúcha aumentou a velocidade de todos os planos. E sabe o que é melhor ainda? O valor continua o mesmo. Com a NET Gaúcha, você pode navegar na internet, ouvir suas músicas, assistir suas séries favoritas e também curtir seus games preferidos com muita qualidade e tranquilidade. Então não perca tempo. Venha para NET Gaúcha. Ligue 0800 644 3029 ou 3716 3000 e solicite um orçamento. Acesse www.integraçãofm87.com.br. Fazer juntos também é cuidar de todos nós. Por isso, diante da propagação do novo coronavírus, o Sicredi sugere que você aumente os cuidados com a sua saúde e com as pessoas ao seu redor. E nesse sentido, reforçamos a importância dos nossos canais digitais, que nos mantêm conectados mesmo sem você vir até uma de nossas agências. Para falar com a gente, use o nosso aplicativo, Internet Banking e o contato telefônico dos nossos gerentes. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina. De segunda a sexta, do meio-dia à 1h, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. Faltando agora 15 minutos para 1h. Estamos de volta aqui com a programação do programa Voz que Fala e Ensina. 21 graus está marcando a temperatura aqui no Vale, atendendo algumas participações chegando, em especial com a gente, o Rogério Fier, tá mandando ver aí na participação, desejando aí uma boa tarde e estou visualizando aí o programa, acompanhando ao vivo. Valeu, viu, Rogério? Um abração aí pra você, pra turma do Copo também. Um abraço especial pro Vilmar Sandri, pro Bento Marência, também com a gente o Araújo Dias, o Cristiano Lopes, o Vianney Rodrigues da Silva, a Ângela Malman, também um beijo. Quem mais? A Neuci Bildauer também está nos acompanhando, a Marlene Oliveira, o Paulo Dutra, o Diocrécio Veiga. Com a gente também aqui, fazendo aí perguntas, também atendendo aqui as participações que chegam via WhatsApp. A Glória Araújo, então, agradece aí, respondida a pergunta. Obrigada, Glória. Um abração para Lourdes Petri Schmitz, desejando uma boa tarde para mim e para todos. Obrigada igualmente aí para você e para toda a família, Lourdes. Também aqui ainda a Clarice Trezel, também está mandando aí uma pergunta para a gente. O que devo fazer com os trabalhos enviados no aplicativo que possuem arquivos que não abrem? Boa tarde. Obrigada pela pergunta, Clarice. A gente vai conversar aqui com as meninas e na sequência elas vão responder então a sua pergunta. Voltamos aqui então com o programa Voz que Fala e Ensina. A gente gostaria de saber da Carla qual é o principal objetivo então dessas atividades pedagógicas. Bom, acho que é importante também a gente enfatizar, né, que é um desafio para todos nós esse momento que a gente vive, tanto a gente no conselho, as meninas da secretaria, e também eu como professora, que ainda atuo também em sala de aula, como mãe também. Uhum. E toda essa situação exige que a gente se readeque, se reinvente e que a gente procure formas, principalmente, de manter então o vínculo das crianças com a escola, com os professores, com os colegas, e também que não haja um comprometimento da aprendizagem, daquilo que já vinha sendo construído. Então, eu acho que esse é o grande objetivo, garantir que elas mantenham um ritmo, né, uma rotina de aprendizagem, que elas retomem aquilo que já estavam fazendo na escola. Não é a preocupação agora se vou aprender um monte ou uma série de novos conteúdos, né? Não é a quantidade, mas é sim a qualidade, e garantir que aquilo que eu já aprendi eu vou retomar e que quando elas voltarem eu vou estar pronto para dar continuidade aos meus estudos. Acho que a gente tem que ficar bem tranquilo, tranquilizar as famílias, as crianças, e fazendo assim conforme as suas necessidades, conforme elas podem, tirando as dúvidas nos canais disponibilizados pela escola, pela secretaria, né? E assim fazendo aquilo que é possível, que é diferente para todo mundo, e que todos querendo acertar nesse momento para garantir a qualidade de ensino, para garantir que cheguem as propostas a todas as crianças, mesmo sendo propostas diferentes, crianças diferentes. Então, a gente precisa da compreensão de todos também e do esforço de todos, assim como o Conselho, a Secretaria, as escolas, todos estão se esforçando para garantir, porque isso é uma novidade que nunca aconteceu dessa forma. Acho que isso é a primeira, é a primeira vez que isso ocorre, né, no nosso século, digamos assim. Então, a gente precisa ir com calma, com cautela, e fazendo aquilo que é possível, e por isso, reforço o que a Carol disse, da importância das famílias estarem sempre acompanhando e dando a assistência na medida do possível que elas possam, claro, para os filhos.
E que bom que a gente pode ter essas orientações aqui na comunidade através da rádio, né? Quantos municípios não têm esse trabalho que a gente está fazendo e quantos outros professores e municípios não vão se espelhar no trabalho e também buscar por oportunidades assim, da transparência, de conversar com a comunidade. Estamos aqui, né? A gente está sendo visto ali na live, estamos expostas também, né? Então, se você tem questionamento, dúvidas, pode enviar para cá, porque hoje é o dia, né? Estamos aqui com representantes, então, da Secretaria da Educação e também com a Carla, do Conselho Municipal de Educação. Então, são os órgãos aí que respondem por todo esse trabalho, né? Então, é a voz aqui representante desses órgãos. A gente vai conversar ainda um pouquinho, ver se a Carol pode responder a pergunta da nossa ouvinte, a Clarice, né? Como é que são, então, tem aí, o pessoal está enviando trabalhos, só que o aplicativo que possui os arquivos não abrem. Nós estamos com uma situação de que algumas famílias estão com dificuldades de acessar, não a plataforma em si, né, mas de acessar alguns arquivos, algumas questões. Então, assim, a gente reforça a importância, quando a gente estiver tanto do computador como do celular, cada aparelho funciona de uma forma diferente, né? Nós temos N tipos de aparelho, de N marcas, cada um vai funcionar de uma forma diferente, então, às vezes, uma orientação padrão que a gente dá, ela nem sempre funciona. Mas é muito importante que, para realizar a atividade, a gente sempre entre pelo Gmail que as crianças receberam, que é arroiodomeio.org, escola.arroiodomeio.org. O melhor é que a gente não esteja conectado em nenhuma outra conta de e-mail, né? Que a gente saia de todas e entre só por essa. Porque, às vezes, o que acontece, né? O que tem acontecido muito? Quando a gente compra um celular, a gente vai na loja comprar o celular, para a gente começar a fazer uso dele, para abrir o dispositivo, a gente precisa colocar um e-mail, né? Muitas vezes esse e-mail a família não acessa e nem sabe mais qual é esse e-mail. Só que esse e-mail está logado no celular. E na hora que a criança abre a atividade busca este e-mail antigo que está lá logado dentro e não permite que abra, né? Então, essa semana, sim, foi uma semana que, como eu falei no início, bastante intensa, né? Que a gente está trabalhando e a gente sempre pede que as famílias entrem em contato com as escolas. Nós temos alguns técnicos, professores de informática, nem sempre técnicos em informática, mas que nos dão esse suporte, que estão nos ajudando, assim, incansavelmente para resolver esses problemas. Algumas famílias foram até a escola com o seu aparelho, e aí o professor mostrou, né, o passo a passo, e aí a família conseguiu acessar. Então, essa é uma semana de ajustes, né? A gente está trabalhando em algumas coisas para conseguir melhorar, para que o acesso seja mais simples e mais fácil para todos, porque a gente hoje tem um grande número de famílias fazendo uso da plataforma digital, né? Então, a minha colega Helenice, que também esteve aqui ontem, ela está fazendo esse levantamento mais próximo, mas assim, eu posso dizer que mais de 80% das famílias estão usando algum dispositivo, ou celular ou computador, para acessar, e isso nos deixa muito contentes, né? Porque todas essas crianças estão deixando de sair de suas casas, essas famílias também, né? Nesse momento que a gente vive, que se fala tanto nesse cuidado, né? A vida de todos, então isso nos deixa muito feliz, e a gente quer que isso funcione. Então, as pessoas que estão com dificuldades continuem contatando, a gente está tentando ver tecnicamente qual é o problema, porque o que acontece não é para todos que não abre, né? Alguns aparelhos, né? Alguma configuração, às vezes até do próprio aparelho, está impedindo que abra aquela atividade. Então, nós estamos trabalhando nisso, né? E queremos resolver para que todos consigam acessar e que todos consigam realizar suas atividades. Então, basicamente, esse é o feedback, assim, que as pessoas estão entrando em contato com você. Sim, a gente teve muitos contatos, né? Isso nos deixou muito, muito contentes, né? Na segunda-feira foi o dia, assim, mais intenso, e a gente até, assim, brincava na secretaria. Que bom, né? Isso é muito bom.
Ruim seria se estivesse tudo silencioso, né? Esse movimento, esse barulho quer dizer que as nossas famílias estão preocupadas, estão interessadas, estão pensando nas crianças, né? E eu gostaria, assim, de reforçar novamente que não há obrigatoriedade dessa atividade ser feita no dia, né? E também não há uma obrigatoriedade de que eu tenha que tem algumas situações que as crianças querem muito dar o retorno para o prof, né? Então, assim, se a atividade for feita no caderno, não há obrigatoriedade de eu tirar fotos e mandar fotos do meu caderno para o prof. Não, o prof vai olhar o meu caderno quando a gente voltar lá na escola, né? A gente tem que se acostumar com um novo modelo, né? Que a gente estava acostumado a ter esse retorno imediato, né? Infelizmente, neste momento, nem sempre a gente conseguirá ter. Então, assim, é importante que os alunos façam, como eu disse antes, aquilo que eles têm dúvida, deixa uma marquinha, né? Deixa uma folhinha dobradinha ou bota uma folhinha dentro, deixa a sua pergunta, prof, não entendi muito bem, eu fiz como eu sabia. Depois, quando a gente retornar, a prof vai retomar essas atividades, né? E é que nem a Carla disse, a nossa intenção é manter o vínculo, é que as crianças mantenham o hábito do estudo, porque o tempo que nós estamos parados já é um tempo maior do que eram as nossas férias, né? Nossas férias escolares. Então, a gente quer poder, quando a gente retornar, conseguir avançar com as crianças, né? Que elas tenham um ritmo ainda de estudo, que elas estejam tranquilas na questão da leitura, né? Para que sim a gente possa dar conta dos conteúdos novos em sala de aula, né? Essas, então, seriam também as considerações finais. Já estamos indo aí para os finalmente aqui na Rádio Integração. Mandar um abraço ainda para Marli Petri e para o Írio aí no Passo do Corvo. Estão nos acompanhando também. Uma excelente tarde aí para vocês. Já chegando ele aqui, Rodrigo Vedói, daqui a pouquinho para fazer a tarde show. O Roberto Soares, oi, bom programa. Obrigada, Roberto, um abraço aí para você. Também ainda aqui quero agradecer também as informações também que os meios de comunicação estão dando para esse espaço nosso aqui da Rádio Integração, tanto o Jornal Informativo, quanto o Alto Taquari também, com as matérias, né, que estão publicando, que também é uma forma de divulgar aonde a rádio também não alcança, né, talvez o jornal alcança, então é todo um trabalho conjunto, né, todos os meios de comunicação, Facebook, redes sociais, jornais, rádios, aqui de Arroio do Meio, a gente vê, acha muito legal aí, outras rádios também já iniciando também esse programa nosso aí, que a gente começou lá no dia 4 de maio, acredito eu que foi na segunda-feira, né? Então que a gente começou e já tem outras rádios também oportunizando esse espaço aí para professores, pais, alunos. E a gente reforça o convite, né? Você que é profissional, quer vir aqui, tem boas ideias, tem bons conhecimentos, quer compartilhar, isso aqui é o espaço para compartilhamentos. Então vamos compartilhar o que você está fazendo em casa, compartilhar o que você aprendeu aí na sua vida com outras pessoas, né? Então esse é o momento que ninguém vai levar. Tá certo que tudo que a gente leva na vida é só o conhecimento que depois vai embora com nós, né? Bens materiais, nada a gente leva, mas vamos compartilhar, né? Disseminar, então, esses nossos conhecimentos que cada um tem alguma coisa para compartilhar com o outro, para evoluir aí a nossa cidade também de Arroio do Meio. Os pais podem participar desse programa, os alunos. Obrigada a Clarice 13, que fez a pergunta aqui para nós também. Muito legal aí, Clarice. Também aqui estamos na escuta, aqui em Ipaumirim, Ceará, o Jairo e a Laiane e a Ana Lia também, né? Estão mandando um WhatsApp aqui para a rádio. Obrigada aí pela companhia de vocês também. Paulo Dutra também deixando seu abraço aí. Então você que é um profissional aqui de Arroio do Meio, quer participar do programa, envie um e-mail para a gente, integraçãofm@gmail.com, ou faça contato direto com a Carolina, lá na Secretaria da Educação, com a Marlise Fier também, e agenda lá com elas, porque a Marlise mais está cuidando aí também dessa parte da agenda. Inclusive, eu não tenho aqui agora quem vai vir aí na segunda-feira, né? Mas já temos a agenda aí que eu vou estar informando hoje na tarde. Eu não tenho agora aqui comigo, porque tá na nossa live o celular, onde é que a Marlise encaminhou para mim, então eu não tenho essa informação. Mas bem legal, sei que o Eloir, da Secretaria da Agricultura, vai estar com a gente na segunda-feira, e tem mais 2 pessoas, eu não sei se você tem ali, Carol, não tem, né? Eu também não lembro agora quem virá.
mas vai estar bem legal também o programa, então, pessoal, nos acompanhe. Alguma consideração final? Alguma fala? Não, eu acho que a gente de novo agradece ao espaço, agradece à rádio, né? E agradece também, assim, que a gente pode estar trabalhando nesse regime de colaboração, o Conselho, junto à Secretaria de Educação, à Administração Municipal, e sempre pensando no bem da comunidade, nesse caso das crianças, e que a gente consiga tirar justamente desse momento tão difícil que a gente está vivendo o máximo de aprendizagens possíveis, né? Eu acho que isso é o mais importante que a gente sempre tem que lembrar. Realmente, está sendo o máximo, né? Que a gente nem estava preparado para tanta coisa, a gente está se preparando agora, cada um está evoluindo aí da sua maneira, mas com certeza eu acho que estão buscando muito mais conhecimento do que antes. Viram a necessidade, apertou a coisa e tem que correr, né? Então vamos lá. Agradecendo então a presença da Carla Schroeder e da Carolina Eli aqui nos estúdios da Rádio Integração FM. A gente volta com o programa na segunda-feira, meio-dia, A Voz que Fala e Ensina. Uma boa tarde, um bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Cada um está evoluindo aí da sua maneira, mas com certeza... Bate as lojas Bate e confira as promoções de suéter masculino por R$ 69,90 à vista. Leggings apeluciadas por R$ 19,90 à vista. E muito mais. Compre nas lojas do Grupo Bate. Lojas Bate.